เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal. Dessa vez bora com mais um vídeo aí da história do Day It, meus amores, parte 4 e última parte do livro 1. E olha, meus amores, essa parte aqui, como sempre, é uma continuação direta da parte anterior, especificamente da parte 2. Lembrando que na parte 3 eu contei toda a história do Nick e do Neil pra vocês e eles voltam aqui, beleza? Então é importante vocês assistirem os vídeos na ordem que eu tô lançando. Pra você que não assistiu a parte 1, a parte 2 ou a parte 3, recomendo muito que você assista aí antes de assistir a parte 4. O link tá aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora completar aí a história do Day e do It no livro 1. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e vamos lá! Bom, puxa na memória aí o vídeo 2, né, meus amores, que o Day e o Neil foram atrás de seus Uks aí que fugiram pra cachoeira. O plano do Neil consistia em ver se os Semis iriam atrás do Uk e os Semis foram. E aí, meus amores, quando eles voltam pra Bangkok ali, o Day repentinamente leva o It pra casa do guia. E a gente parou justamente nesse momento, meus amores, onde o Day entra na casa do guia ali, de mãos dadas com o It. O que aconteceu aqui, meus amores, é que o Day prometeu para o Night que se o Night contasse pra ele onde estava o It, ele assumiria o It ali para todos os amigos dele, né? Então tá aqui na casa do Gear, o Night, o For, o Gus, o Nick, o Neil, os pais do Gear. Ele fala para o It que ele respeita os pais do Gear como se fossem pais deles. Essa relação do Day com os pais do It, meus amores, está muito mais na história do Gear e do Night, que em breve eu trago ela aqui para vocês, beleza? Continuando aqui, meus amores, o Day fala que o It é o seu namorado, né? Ele fala que o It é a esposa dele e o It confirma. Além disso, como vocês já viram no vídeo do Nick e do Neil, o Nick assume que o Neil é o seu marido. Que com exceção do Night, que já sabia, todo mundo fica extremamente chocado. O Gear inclusive vira para o It e fala como foi que o It se tornou a esposa do Day. E eles começam a encher o It de pergunta ali. O Day fala que eles estão muito cansados, que eles precisam descansar. E o Night interfere aqui, fazendo com que o Gear não pergunte mais coisas para o It. E o Gus interfere aqui para que o For não faça o mesmo, né, gente? Porque o Gear e o For começam a fazer um próprio interrogatório com o It ali. A gente vê o It ficando desconfortável, o Day ficando puto porque o It tá ficando desconfortável. E aí o It fala para o Day pra eles irem embora, que eles estão cansados ali. Ele tentando fugir das perguntas dos seus amigos, né, gente? E aqui o Night e o Gus interferem. E o For e o Guia, meus amores, são extremamente cadelizados pelos seus Uks, né? Então eles fazem o que os Uks mandam ali. O Day e o It vão embora ali tranquilamente. O Day leva o It de volta para o apartamento deles, né, meus amores? E o It fica sem entender o estado que está o apartamento, né, gente? Completamente destruído. O Day se aproxima dele, dá 2 tapas no ombro dele e fala que o It que lida com isso porque a culpa é dele. E aqui fica claro para o It que o Day quebrou o apartamento ali quando o It fugiu dele, né, meus amores? E isso deixa o coração do It quentinho, inclusive. E aí na próxima cena o It acorda ali, percebe que eles têm que comprar algumas coisas de comer. Ele deixa o Day dormindo, né, porque no dia anterior o Day dirigiu praticamente o dia inteiro. O Day tá muito cansado aqui. Ele decide ir no shopping sozinho. De repente, meus amores, o Pete aparece aqui. Vocês lembram dele aí do vídeo 1 e do vídeo 2, meus amores? Aí um extra aqui, meus amores, ao sair o trailer de Love Syndrome, né, eu já analisei o trailer de Love Syndrome The Series pra vocês, o link tá aqui na descrição do vídeo. Os anjinhos confirmaram comigo que essa pessoa que aparece no trailer atirando no Day é justamente o Pete, meus amores. Portanto, meus amores, a gente tem um ator sim que vai dar vida ao Pete. Então agora que eu falar do Pete, em alguns momentos eu vou jogar a imagem do ator aí, beleza? Continuando aqui, o Pete convida o It pra eles comerem juntos, né? Ele inventa umas desculpas ali, o It aceita. O It comenta pra gente que ele não quer ser inimigo do Pete, né? Que eles podem muito bem ser amigos. E o Pete também ajuda o It aí com as compras, né? Ele dá uma carona para o It, inclusive. E o It descobre que o Pete já sabe onde é o apartamento dele com o Day. O Pete assume para o It que ele seguiu o carro do Day ali uma vez porque ele estava com medo do Day fazer alguma coisa com o It. Levar ele por um campo baldio ou algo assim. E o It entra no prédio ali. Quando ele chega no andar onde está o apartamento do Day, na hora que o elevador abre, ele dá de cara com o Day, que está com uma expressão fria aqui. E ele arrasta o It de volta para o apartamento dele, especificamente para o quarto dele. Os olhos do Day tá uma mistura de medo e raiva aqui. Quando ele acordou, ele não viu o It, ele não conseguiu entrar em contato com o It. Ele automaticamente pensou que o It tinha fugido mais uma vez e o It garante para o Day que ele não vai fugir mais. Aqui o Day senta de costas para o It, meus amores, e deita a cabeça para trás, enterrando a cabeça dele nos ombros do It. Ele sente o cheiro do perfume característico do It e isso lhe causa uma grande sensação de alívio. O Day respira fundo, meus amores, como ele disse para o Night, ele vai tentar melhorar a forma que ele
ele trata o It, né, meus amores, ele vai tentar controlar melhor o seu temperamento. O que eu tô dizendo aqui, meus amores, porque o antigo Day jogaria o It na cama e puniria ele pra cacete por conta dele ter acordado ali e não ter encontrado o It do lado dele e também o It não responder as ligações e mensagens dele. Mas esse novo Day, digamos assim, não, meus amores, aqui ele simplesmente fica abraçando o It, sentindo o calor do It contra o corpo dele, né, gente, um calor que é muito intoxicante para o Day, inclusive, um calor que ele está bem viciado, eu diria. O It mais uma vez decide mentir, ocultar coisas do Day e aqui ele não conta para o Day que ele reencontrou o Pete. O It fala pra gente que é melhor assim, que ele não sabe o que o Day vai ser capaz de fazer com ele e com o próprio Pete. O Day até pergunta para o It onde foi que ele estava, por que ele demorou tanto. O It consegue inventar umas desculpas convincentes aqui e o Day fala que vai fazer o almoço para eles. Na próxima cena, o It tá estressado porque ele não tem certeza se a família dele vai ser capaz de aceitar o relacionamento dele com o Day. O It falou para o Day que ele precisa de um pouco mais de tempo para poder contar pros pais dele o que de verdade acontece entre eles. E o Day fala que tudo bem e o Day respeita esse tempo. Só que Day e It estão ficando muito próximos um do outro, né, gente? E a mãe do It acaba convidando o Day para ir jantar com eles. Que antes de rolar esse jantar com os pais do It, o Day oficialmente, sem esconder ali, leva o It para casa deles, né, gente? Ele comprou um bolo para o Night, inclusive. O Night, assim como o It, gosta bastante de bolo também. E reapresenta, né, gente? Porque o Night já conhece o It para o Night como sua esposa. Aqui ele até chama o It de fofo, né? E aí o Gear tá ali também. Gear começa a perguntar um monte de coisa para o It, né? Como foi que ele se tornou a esposa do Day, o que é que aconteceu. Só que o Night interfere aqui e o Gear, como um bom semi-cadelizado que ele é, não pergunta mais nada. Aqui o It se desculpa com o Night, né? O Night fala que tudo bem, que ele já perdoou o It. E aqui ele comenta que a mãe dele convidou o Day para jantar, mas ele deixa claro para o Day que se o Day não quiser, ele não precisa ir. E o Day fala para o It que ele vai sim. Esse jantar acontece cerca de 2 dias depois e o Day percebe que durante essas 48 horas o It está extremamente aflito, apreensivo e ansioso. Quando a cena do jantar vai acontecer, o Day vai entrar com o It ali na casa do It. O Day vira para o It e fala pro It não se sentir assim, que ele tá sendo bobo, que ele não precisa se sentir preocupado, meus amores, porque ninguém é capaz de fazer com que o Day fique longe dele. A cena do jantar ela é bem tensa, meus amores, porque o Day ia sentar do lado do It, mas o pai do It não deixa. O pai do It fala para o It para ele voltar para casa, que tem muito tempo que ele não vai para casa. E ele questiona o Day e o It do que acontece entre eles, né? Porque os funcionários relataram para ele que eles viram Day e It se beijando. Ele tem provas visuais, ele tem foto dos dois se beijando e ele mostra essas fotos para o Day e para o It. O Day simplesmente dá um sorriso aqui, sempre olhando de uma forma inabalável e determinada para o pai do It, o que surpreende o pai do It, afinal ele tá acostumado com que as pessoas tenham medo dele, com que as pessoas abaixem a cabeça pra ele, mas o Day não faz isso, né mesmo? O Day segura na mão do It ali e assume o relacionamento, ele fala que ele é o namorado do It. O It chora, pede desculpas pro pai dele, pra mãe dele, achando que ele tá decepcionando eles aí, que ele gosta muito do Day, que ele quer ficar com o Day, e o pai do It simplesmente dá um sorriso frio aqui, encara intensamente o Day e fala que ele quer conversar com o Day a sós. O It fala que não, que ele quer escutar o que eles vão conversar ali. A mãe do It interfere aqui, tentando acalmar um pouco o filho, falando pra ele que tá tudo bem, e o It só se acalma aqui quando o Day fala pra ele, para o It ficar mais calmo, que ele vai conversar um pouquinho com o pai dele. E aí o pai do It e o Day vão pra fora da casa ali. O pai do It fala para o Day que ele não pode aceitar esse relacionamento, que o It é seu único filho. O Day não se importa com isso, né, gente? Ele até fala para o pai do It que ele não vai terminar com ele, que ele acha melhor o pai dele aceitar os dois logo. O pai do It fica impressionado mais uma vez com a coragem e a franqueza do Day, o quão direto ele é. E olha só o que o pai do It fala para o Day. Ei, eu posso ver que tipo de pessoa você é. Você também pode ver o tipo de pessoa que eu sou. Você acha que sua personalidade não trará problemas ao meu filho? Você não acha que um dia talvez meu filho esteja em perigo por causa de sua personalidade? O pai de It disse. Se alguém ouvisse, ficaria imaginando sobre o que o pai de It estava falando, mas Day imediatamente reconheceu e entendeu tudo o que o pai de It disse. Basicamente, meus amores, o pai do It deixou claro para o Day que se o Day é uma pessoa implacável, ele também é. Quando o Day volta para casa ali, o It pergunta para o Day o que é que eles conversaram, o que aconteceu. O Day não fala muita coisa para o It, né? Ele só fala para o It ficar ali na casa. O It fala que não, que ele quer ficar no apartamento deles, que ele quer ir embora com o Day. O Day fala com uma voz fria para o It não ser teimoso. Ele acaricia o cabelo do It, olhando intensamente
diretamente para os olhos do pai do It aqui e fala que ele permitiu com que o It fique, mas não por muito tempo, que ele vai buscar o It depois. Sai da casa ali, quando ele entra no carro, ele começa a socar o volante de raiva e frustração, e nesse momento o Pete aparece claramente sem medo nenhum da morte e fala para o Day que foi ele que deu as fotos para o pai do It, foi ele que contou tudo. O Day cerra os punhos aqui descendo do carro, ele acende um cigarro aqui para tentar se acalmar. Ele enfatiza com todas as letras para o Pete que o It pertence a ele, que não importa o que o Pete faça, ele nunca vai conseguir tomar o It dele. Palavras usadas pelo Day, né, meus amores? Já deixei claro para vocês que o Day é extremamente possessivo com o It. E aqui o Day faz questão de soprar a fumaça no rosto do Pete. Os dois começam a brigar, a gente vai pra casa do It e aqui ele tá conversando com a mãe dele. A mãe do It fala que ela não concorda com esse relacionamento, que ela está desapontada, mas não tem o que ela fazer, só resta ela aceitar mesmo. O It deixa claro pra mãe dele que o Day é uma pessoa feroz sim, mas que o Day cuida muito bem dele, que o Day vai cuidar muito bem dele. A do Day e do It fica mais acirrado, os empregados entram na casa ali falando que tem alguém brigando na porta da casa ali. It, pai do It e mãe do It vão pra fora ali, e nesse momento que o It vê o Day e o Pete brigando. Aqui o rosto do Day está sangrando e o do Pete também, né, gente? Eles trocaram vários socos aqui. E aí o It e os pais dele conseguem parar essa briga, né? O It fala para o Day que ele vai embora com ele e o Day fala que não, que é para o It ficar com a família dele. E é para o It obedecer o pai dele, ele acresceu o cabelo do It mais uma vez e fala, confia em mim. O Pete vai até o It e fala para ele que ele jamais machucaria o It como o Day fez. Ele trataria o It muito melhor do que o Day trata e pede uma chance para ele, né? O It se afasta dele, o Pete fica puto da vida dele aqui e fala que na verdade ele vê o It como um troféu, que ele só quer vencer o Day e ele olha intensamente para os olhos do It e fala que ele vai tomar ele um dia. O It expulsa o Pete vai embora puto aqui, o Day se despede dele e vai embora. Quando ele chega ali na casa dele, gente, o Night questiona o Day o que é que aconteceu com ele. O Day conta para o Night o que aconteceu e ele deixa claro para o Night que ele vai lidar com isso, que ele já sabe o que ele vai fazer, ele fará isso sozinho, né? Na próxima cena, gente, o Day fez uma videochamada com o It, ele deixa claro para o It que ele vai cuidar de tudo. O It tá com muita saudade do Day, então ele pede para o Day buscar ele, e é aqui que finalmente o It conta para o Day o motivo dele não pegar um táxi, né, gente, porque ele quase foi estuprado quando ele pediu um táxi. Os olhos do Day se enchem de ódio aqui, meus amores. Ele pergunta para o It quem é esse motorista, que ele vai matar ele, e o It fala que o nojento tá preso, que ele nunca mais viu esse nojento aí. Aqui o Day começa a fumar um cigarro, o It não pega um táxi sozinho, né, gente, por conta do trauma dele aí, e o Day simplesmente me solta o seguinte: me incomoda com que a minha esposa seja tão covarde. Day extremamente insensível aqui, nada novo sobre o sol. O It começa a mudar de assunto aqui e o Day fala para o It para ele não desligar o computador ali, que ele acostumou o Day mal e que o Day não consegue dormir longe dele. O It sente a mesma coisa e os dois dormem por via chamada juntos, né? Próxima cena, meus amores, o Day novamente desafia o Pete para uma corrida. Eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouco. E aí, gente, durante o dia praticamente inteiro o It ficou tentando entrar em contato com o Day e ele não conseguiu. E aí quando finalmente o Day atende ele ali, ele xinga e reclama muito com o Day. Ele fala para o Day que o Day prometeu que ligaria para ele e ele começa a chorar aqui. O Day finge incômodo aqui, deixa o It ainda mais puto do que ele já está e o It desliga na cara dele. E na próxima cena o It discute com o pai dele mais uma vez, ele deixando claro que ele quer ficar com o Day e o pai dele fala que ele nunca vai aceitar o relacionamento dos dois. O It cagando, meus amores, ele começa a ir embora da casa ali falando que ele vai ver o Day. O pai dele começa a ir atrás dele berrando muito e quando a porta se abre ele dá de frente com o Day e aqui o It abraça o Day, falando para o Day poder levar ele embora, para eles voltarem ali para o apartamento deles, que ele tá com muita saudade do Day. O Day abraça o It encarando os olhos do pai do It e ele fala pra gente, meus amores, que espera que o It seja um pouco mais paciente, que ele tá lidando com tudo e que ele vai dar um jeito de provar para o pai do It que ele é capaz de cuidar dele. Só que ele falou isso pra gente, meus amores, ele não fala isso para o It, né? E o Day novamente vira para o It e fala para o It ir com o pai dele. O pai do It puxa o It aqui, inclusive, e o Day permite. O It começa a chorar aqui e pergunta para o Day por que é que ele tá fazendo isso. E o Day responde que ele só veio ver o It e não buscá-lo. E ele fala para o It que ele vai buscar ele depois, para o It não ser teimoso e respeitar os pais dele aí. O Day assume que ele sente a falta do It, que ele só queria ver o rosto do It por um momento. Eles se separam aqui e o Day fala para o It para ele esperar mais um pouco. Na próxima cena, meus amores, rola mais uma vez uma corrida entre o Day e o Pete. E o Day, meus amores, ele sumiu o dia inteiro ali, não entrou em contato com o It e tal, porque ele estava cuidando do carro ali juntamente com o Neil. Também fazendo os preparativos da corrida, né, gente? E aqui o Pete vira
para o Day e fala que se ele vencer a corrida, ele quer o It como prêmio. E que o Day deve se ajoelhar aos pés dele e admitir que o Pete é melhor que ele. O Day fala que tudo bem, e o Pete pergunta para o Day o que é que ele quer se ele ganhar, e o Day fala que depois ele fala. Aqui mais uma vez o It tenta entrar em contato com o Day e o Day não responde as mensagens dele, o It fica com muita saudade, preocupado aqui. Aqui ele entra em contato com o Nick, conta pra ele a situação que ele tá passando com o pai dele, né, gente? O Nick não sabia disso porque nem o Day nem o Neil contou pra ele. Aqui eu paro o It, a gente volta para a corrida onde o Day venceu o Pete mais uma vez. O Day é o melhor piloto dali, meus amores. Além disso, meus amores, dessa vez ele foi tão maldoso quanto o Pete e ele tem muito mais experiência que o Pete. O Day fala para o Pete que o que ele quer como prêmio ali é lutar com o Pete. E aqui ele acaba com o Pete fisicamente mais uma vez, humilhando ele com força aqui. E aí quando o Pete se recupera ali, ele tá ali sozinho, ele liga para o pai dele e fala que ele precisa de um favor. Depois o Pete liga para o It e fala para ele que ele apostou uma corrida com o Day novamente e que ele venceu o Day. Que o Day tá muito machucado, o Pete passa o endereço para o It ali, o It fica extremamente preocupado e ele decide ir até esse endereço. E finalmente, depois de anos, o It consegue pegar um táxi sozinho, né? Aqui ele liga para o Nick e explica para o Nick o que aconteceu. O Nick fica muito surpreso aqui, meus amores, porque o Neil não contou para ele sobre essa corrida, pedido do Day. E além disso, gente, o Neil também sumiu o dia inteiro ali, ele não entrou em contato com o Nick. O Nick fala isso para o It e o It fala para o Nick encontrar o Neil aí, que eles precisam ir ajudar o Day. Agora para o Day, meus amores, o que tá acontecendo aqui é que ele está no apartamento dele, ele está um pouco machucado porque o Pete conseguiu acertar uns socos nele aí. O Day liga para o It aqui, ele descobre que o It foi sequestrado pelo Pete e seus capangas, e o Pete deixa claro para o Day que se ele quiser ver o It novamente, para o Day encontrar ele sozinho. O Day quer fazer isso, mas o Neil fala que não é prudente ele ir sozinho, e o Day fala que não importa se ele for com alguém, o Pete vai machucar o It ali, e o Neil fala que ele entende o Day, mas que é muito perigoso que ele vai com o Day. O Neil e o Day vão até o endereço que o Pete mandou, o Day fala para o Neil que ele vai entrar sozinho e é isso que ele faz. E ele encontra o It amarrado numa cadeira com a boca tampada ali e o Pete ameaçando o pescoço do It com uma faca. O Pete fala para o Day que ele não vai machucar o It se o Day fazer tudo o que ele mandar. O Day olha para o Pete, mas não abaixa a cabeça aqui. Os capangas do Pete começam a cercar o Day ali e o Pete fala que o que o Day tem que fazer é apanhar, meus amores, que ele tem que deixar os caras bater nele sem ele reagir, que se ele reagir ele vai matar o Pete, né? O Day fica sem escolhas aqui, ele assente com a cabeça e ele é brutalmente espancado pelos caras ali e ele não reage. Só que o Day é o Day, mesmo ele apanhando pra caramba, meus amores, ele sempre se levanta, os olhos dele nunca se abaixam, ele sempre encara o Pete com olhos afiados e desafiadores. E o espancamento continua, o It não aguenta mais, vira para o Pete e fala pro Pete parar. E se o Pete quer que o It fique com ele, ele vai fazer isso, ele fala, eu vou ser seu, apenas pare de machucar o Day. O Pete dá um sorriso vitorioso aqui e o Day fala que não, e aqui ele se levanta mais uma vez, os caras começam a ir pra cima dele, e aí de repente os amigos do Day aparecem ali, meus amores. Então aparece o Neil, aparece o Fu, aparece um monte de amigo do Day e do próprio It. O Day consegue salvar o It ali, o Pete aponta uma arma para o Day e o Day fala para ele que o Pete é só um covarde, que ele não consegue resolver as coisas com os próprios punhos. Desafia o Pete para uma luta mais uma vez, o Pete fica cegado pelo ódio aqui e ele vai pra cima do Day e o Day espanca ele. E aqui ele tá completamente descontrolado, meus amores, ele desconfigura o Pete nesse momento praticamente, ele só para quando o It segura ele ali e o Day empurra o It ali, continua socando o rosto do Pete, falando para ele que ele vai matar o Pete pelo Pete ter machucado o It. Se recupera, segura o Day ali, consegue acalmar o Day. O Pete vê essa oportunidade, se arrasta, ele consegue pegar a arma e atira contra eles. O Day entra na frente do It, a bala pega nos ombros do It e na parte de cima da coluna do Day. O Day cai desacordado no chão, nesse momento o pai do It e o pai do Pete aparece. O It leva o Day para o hospital e o pai do It vira para o pai do Pete e fala que ele espera que ele encarregue bem de cuidar do Pete, porque senão ele vai cuidar e aí a coisa vai ficar feia pra cacete. Eu disse pra vocês que o pai do It deixou claro para o Day que se o Day é alguém implacável, ele também é. O pai do Pete fala pro pai do It pra ele não se preocupar, que ele vai cuidar sim do filho dele. Ele fala que o filho dele vai pro exterior imediatamente. E o pai do It fala pra ele, ótimo, não permita com que ele chegue próximo da minha família mais uma vez. Aqui o pai do It agradece o Nick pelo Nick ter contado tudo pra ele. Então eles ficam aguardando a cirurgia do Day e o It receber alguns tratamentos ali, porque como eu disse, o tiro pegou de raspão no ombro dele. E se eu não me engano, meus amores, o nome do pai do It é Artite. Quando o Day acorda, gente, quem está ali no quarto com ele é o guia, e o guia informa para o Day que o It está bem. O
Day culpa o pai do It pelo que aconteceu com o It, né? Que se o Day tivesse ficado ao lado do It o tempo inteiro, isso não teria acontecido. Claro que ele também tem uma parcela de culpa, né, meus amores? Afinal, o pai do It não amarrou ele aí pra ele ficar longe do It, né, gente? E aí o pai do It entra no quarto e fala que o It ama ele, que assim como o It não é capaz de deixar ele também não é. O Day fala pra gente que ele vai fazer de tudo para o It amar ele ainda mais e que ele jamais vai permitir com que o It termine com ele. E ele comenta com a gente que ele está pronto pra ser o futuro do It. E aí na próxima cena o Day visita o It ali. Ele faz o It prometer que se o Day não estiver com ele, o It vai continuar seguindo a vida dele. Que ele vai cuidar e cuidar muito bem de si mesmo. Bravo com o Day pelo Day ter escondido as coisas dele e pelo Day tá falando isso agora. Começa a chorar muito, mas promete para o Day. O It fala que o Day não ama ele de verdade. O Day se aproxima do It e fala que o It só pode chorar assim por causa dele. O coração do It se acelera pra caramba aqui. Aqui o It fica com medo de dormir, temendo que o Day vá pra longe dele. Ele segura a mão do Day o tempo inteiro. O Day beija a testa do It aqui e consegue fazer o It dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, o Day desapareceu. O It questiona o pai dele e o pai dele fala que ele não sabe de nada. O It começa a procurar o Day por todo canto e não consegue encontrar ele. Ele pergunta para o Night fala que ele também não tá conseguindo entrar em contato com o Day, que o Day simplesmente desapareceu. Que o guia entrega para o It um papel que o Day deixou com ele. Tá escrito no papel o seguinte: It, não importa o que aconteça, ficarei com você, ok? Eu quero que você saiba que eu só faço isso por você. Eu te amo, Day. Essa é a primeira vez que o Day fala que ama o It, inclusive, né? E aqui o It começa a chorar, ele grita puto da vida dele, ele rasga esse papel de ódio. Como você fala que você me ama se você me deixa tão triste, com tanta raiva dessa forma? E aqui o It, meus amores, ele fica completamente descontrolado e a única pessoa que consegue acalmar ele aqui é a mãe dele. Uma semana se passa e o It procurou o Day por todo canto. Ninguém sabe onde o Day está, meus amores. O guia não sabe, o Night, o Neil, o pai do It, ninguém. O It fica completamente destruído. O Nick vai conversar com o It aqui. Ele fala para o It, pro It se acalmar, que o Day sempre tem um motivo por trás das ações dele. Que com certeza deve ter uma explicação do porquê que ele foi embora e que ele vai voltar, porque ele não é capaz de ficar longe do It. Palavras do Nick. E ele é muito sincero com o It aqui, quando ele vira para o It e fala pro It se amar mais, que mesmo que ele não tenha o Day na vida dele, ele tem o Nick, ele tem o Gear, ele tem os pais dele, ele tem pessoas que se importam muito com ele, pessoas que estão ficando muito tristes de ver o It destruído dessa forma. O It pede desculpas para o Nick e fala que ele só precisa de tempo para conseguir se recuperar. E aí 3 meses se passam e aqui o It não conseguiu encontrar o Day, não tem nenhum sinal do Day, inclusive. O It continua abalado, ele continua puto com o Day pelo Day ter abandonado ele. Ele sempre ligava para o Night perguntando para o Night se o Day entrou em contato com ele e o Night fala que não. E depois o Night entra em contato com ele e convida o It para ir num bar com ele. Quando eles estão ali nesse bar boate, meus amores, o It começa a beber bastante, ele dança com um monte de gente ali e aí de repente um funcionário aparece ali e fala que alguém bateu no carro dele. E justamente quem vocês estão pensando, gente, o Day novamente bateu de propósito no carro do It aqui. E é aí que o It percebe que o Day voltou, que o Day pretendia surpreender o It. Quando ele chegou nesse bar boate, ele viu o It cercado de homens e mulheres ali. Sempre deixei isso claro pra vocês, né, gente, que o It é tão bonito, tão sexy quanto o Day. E o Day ficou com muito ciúmes, meus amores. Ele encara firmemente aqui os olhos do It e fala o seguinte: para o It entrar no carro, que ele vai pagar os custos do concerto. O It se afasta do toque do Day aqui, fala que o Day abandonou ele, que ele nunca mais quer ver o Day. Praticamente manda o Day se fuder, né, Brasil? E o Day arrasta o It até o carro e fala com uma voz extremamente ameaçadora: se você não quer morrer, não saia desse carro. O It respira fundo ali, ele cruza os braços, o Day entra no carro e leva ele para o apartamento dele. Quando eles chegam ali no apartamento dele, gente, o Day carrega o It até o quarto, joga o It na cama, que os olhos dele estão ardendo de ciúmes, e ele pergunta para o It se o It está flertando com outras pessoas. O It assente com a cabeça, fala que o Day abandonou ele. O Day aperta o pescoço do It aqui e fala: você quer morrer? E o It dá o mesmo olhar mortal para o Day e fala: ele apenas estava tentando encontrar alguém que ame ele de verdade e que não abandonaria ele. Ele começa a xingar o Day mais uma vez e o Day cala o It com os lábios dele. Aqui ele dá um beijo muito cabuloso no It, muito intenso, língua pra todo lado, eles rolando na cama ali. É um beijo que é uma mistura de raiva e ciúme. Raiva por parte do It pelo Day ter abandonado ele, ciúme por parte do Day por ver o It aí flertando com outras pessoas quando ele voltou. E aí depois que o beijão termina ali, gente, o Day explica para o It onde é que ele estava, por que ele ficou longe por 3 meses. E o que aconteceu foi o seguinte, meus amores: o Day fez um acordo com o pai do It, onde o Day cuidaria de uma loja que o pai do It abriu em outra província ali durante 3 meses, para provar para o pai do It que ele conseguiria ajudar o It sim a cuidar dos negócios da família. E que a partir de agora o pai do
do It já aceitou o relacionamento deles, já permitiu com que os dois namorem. E está tudo bem, o It entende o Day ali, se desculpa pela forma que ele agiu. O Day fala que tá tudo bem e ele fala que ama o It. E o It fala para o Day que ele ama muito ele e olha só o que o Day fala. Mesmo que eu tenha feito muitas coisas ruins e eu seja ruim pra você, você ainda vai me amar? Day perguntou novamente. It sacudiu um pouco o rosto antes de alcançar o rosto de Day. Escute Day, eu te amo tanto, mesmo você sendo brutal dessa forma. Você é a única pessoa que eu posso amar tanto assim. It disse antes de inclinar o rosto para Day. Os dois se beijaram para mostrar os sentimentos que um tinha pelo outro. O ressentimento virou uma relação de brutalidade e provocou um amor sem eles perceberem. It não pretende esquecer o passado ruim entre eles, porque é isso que fez os dois se amarem e eles continuarem se amando por muito tempo. Fim. E com isso o capítulo final do livro termina, gente, só que o livro de Day e de It tem 6 extras e eu vou contar os extras pra vocês. Vamos entrar no extra 1 agora, então. O primeiro especial de Day e do It se passa de um feriado aí que é chamado de Loy Krathong, eu não sei exatamente como se pronuncia, que é um feriado onde os tailandeses comemoram o fim da estação chuvosa, colocando uma flor de lótus dentro de um barco que é feito com folhas de banana. E tanto o It quanto o Nick querem que seus semis levem eles para esse evento. Embora o Neil e o Day sejam muito durões aqui, eles tentam negar de todas as formas, eles acabam cedendo depois. O Day tá muito ocupado com o trabalho, ele não teria tempo para levar o It, meus amores, mas ele acelera pra caramba o trabalho dele aqui. O Day, além de cuidar da loja do pai do It, ele também tem que cuidar do salão de beleza dele. E ele trabalha com muita habilidade e rapidez e consegue levar o It para o evento. Aqui o It fica todo feliz pelo esforço do Day. O Day, inclusive, fez um esforço a mais aqui, porque ele detesta eventos assim, ele não gosta de multidões. Quando eles estão ali na ponte, o Day abraça a cintura do It o tempo inteiro. E eles compram o barco para eles soltarem juntos, só que o It acaba trombando com uma pessoa ali e o barco deles é estragado. Aqui o It fica muito triste, o Day fala para ele que não tem problema, que foi um acidente, que ele vai comprar outro barco. E o It fala que ele não quer mais soltar o barco para eles irem para casa. O Day fala para o It não ser uma criança, que ele vai comprar outro para ele. E o It fala que ele não quer outro, que ele queria aquele barco, que aquele barco ali foi o primeiro barco que eles compraram, que ele ia soltar juntos, e que o barco tá caído ali, destruído, pode significar o fim da relação do Day e do It, né, meus amigos? E o Day sorri para o It aqui, percebendo o quão boiola, apaixonado, romântico o namorado dele é, e ele conserta o barco para o It. Que o It fica extremamente boiola com o Day, os Day soltam o barco juntinhos ali, e o Day fala para o It que ele vai ser a única pessoa a banhar o It com amor para sempre. Os dois estão abraçados aqui o tempo inteiro, né? O Day vira o It de frente, olha para ele com muita malícia e fala o seguinte: agora é sua vez de me agradar. O It percebe que o Day tá se referindo aqui e o especial termina. Próximo especial, meus amores, o It fala para o Day que ele vai no shopping com o Nick. Ele não quer deixar, o It insiste muito com ele. O Day fala que sim, mas para o It voltar no máximo às 5 horas da tarde. Ele acontece no Natal. E o It tá muito empolgado, que ele gosta muito do Natal. Esse é o primeiro Natal dele e do Day juntos. O It compra uma touca para o Day ali, ele compra uma árvore de Natal para enfeitar o apartamento deles e tal. A ceia deles acontece no apartamento do Neil e o It comenta com a gente que o Day não parece estar feliz ou empolgado para o Natal. Isso deixa o It irritado, meus amores, mas ele fica ainda mais puto quando o Day começa a fazer desfeita das coisas que ele comprou. Ele custa fazer com que o Day saia com ele à noite, mas o Day acaba fazendo isso. Os dois vão num restaurante ali com o Nick e o Neil, que o It tá sorrindo muito, ele coloca o gorro de Natal que ele comprou para o Day na cabeça do Day, e o Day simplesmente fala que isso é besteira. Ele tira o gorro de Natal da cabeça dele e joga no chão. E ele se levanta para ir embora. E o It fala para o Day que se o Day quiser ir embora, que ele vá sozinho, que ele vai ficar, e o Day simplesmente vai embora e deixa o It ali. O It volta tarde para casa, o Day pergunta para o It onde é que ele estava. O It tá muito puto com o Day, fala que não é da conta dele, que ele vai dormir na casa dos pais dele essa noite. O Day simplesmente arrasta o It para o quarto deles. E o It manda o Day largar ele, o Day fala que não, fala pro It conversar com ele. O It fala para o Day que ele tá triste com o Day, que ele tava muito empolgado por ser o primeiro Natal deles juntos, e que o Day podia fazer pelo menos um esforcinho aí pra se divertir com o It, né, gente? O It queria muito que esse dia fosse divertido pra eles. E o Day consegue acalmar o It aqui, simplesmente falando com uma voz muito apaixonadinha que ele quer ficar com o It. Que o presente dele é o It, né, meus amores? E o Day, Brasil, comprou um presente para o It, gente, que é uma fantasia de Mamãe Noel sexy. Ele manda o It vestir essa fantasia, né? O It obedece. E o It coloca um arco que tem um chifre de rena na cabeça do Day. O Day senta o It no colo dele e o beija com força, né, meus amores? Aqui os dois fazem a arte marapelar. E o Day não deixa o It tirar a fantasia em momento nenhum. E aqui o It implora para o Day entrar mais forte, mais rápido dentro dele. O Day faz isso, gente. E a arte marapelada aqui dura 3 rounds. Quando a gente vai para o Day, ele tá ali com o Neil e o Day deixa claro para o Neil que ele estava apenas provocando o It. Que ele se diverte fazendo isso e que mais ainda, meus amores, geralmente eles terminam
terminam na cama. E o Day queria muito fazer sexo com o It aqui. Day ainda é o Day, né, Brasil? No próximo especial, meus amores, ele já acontece no ano novo. É numa festa ali, mas o Day não tá afim. E o It fica com raiva dele aqui. O Day fala para o It sozinho que ele vai para outro lugar. Só que na verdade, meus amores, o Day estava apenas provocando o It mais uma vez. Eu acabei de falar para vocês que ele gosta de provocar o It, que o plano deles é eles passarem um ano novo lá na província do Day. Aqui o It fica extremamente empolgado, ele tá com saudade do Bean, inclusive, né? E outra coisa, meus amores, Night, Gia, Fori, Gus, Nick e Neil vão todo mundo aí para o salão que vai ser a festa de ano novo deles. Quando eles chegam ali no salão, o It tá doido pra ver o Bean, mas aí comentam com ele que o Bean foi embora com o Khan, que ele vai voltar mais tarde. O Day compra absolutamente tudo que o It quer, e tanto ele quanto o Neil faz questão de ficar grudado nos seus Zooks aqui, porque eles não querem que seus Zooks fiquem longe deles, né? Muita gente olhando para o It, muita gente olhando para o Nick. Só que aqui o Nick e o It falam que eles precisam aí comprar umas coisas que para o Day e o Neil cuidar de outras coisas ali. Tanto o Day quanto o Neil não querem deixar, né? Só que aí o Nick e o It são muito insistentes aqui, e os Semis, gente, como já se tornaram cadelizados, permitem. E aí eles ajudam a decorar o salão para o ano novo ali, gente. Quando o Day volta, ele reclama da bagunça que está o seu salão. E a Belle fala para o Day que tá tudo bem, que é ano novo, que depois eles vão ajudar o Day a limpar tudo. Aqui o It fica bravo com o Day pelo Day tá falando da bagunça e nem tá notando a decoração ali. E ele começa a ignorar o Day e o Day faz o mesmo, o que deixa o It ainda mais irritado. E aí o Bean aparece, percebe que o humor do It tá péssimo, chama o It pra soltar fogos e artifícios com ele. Ele fala para o It que ele não pode ficar muito porque o Khan vai vir buscar ele depois. E é justamente isso que acontece, gente. O Khan aparece pra buscar o Bean. E aí o It encontra o Day fumando na varanda ali. E aqui eles tinham dado um gelo um para o outro, e a primeira coisa que o It fala para o Day é que ele quer comemorar o ano novo com o Day. E o Day continua extremamente frio, como sempre, ele provocando muito o It. E o único momento que ele sorri aqui, depois do It já ter falado um monte de coisa pra ele, é quando o It fala que ele só vai comemorar o ano novo com o Day, meus amores, que eles vão ficar os dois sozinhos ali, que é isso que o Day queria desde o começo. E o Day dá aquele sorriso de convencido e vitorioso e abraça o It ali. E a contagem regressiva começa, gente, eu vou ler essa cena pra vocês. Ó, de agora em diante não seja teimoso comigo. Day disse, It assentiu. Você vai ser legal comigo? It perguntou, e Day assentiu. 7. Não fuja dos meus olhos, ok? Day disse, It assentiu. 6. Você não vai me repreender com frequência, disse It, e Day assentiu. 5. Não deixe os feromônios correrem soltos, disse Day, fazendo It rir em sua garganta enquanto assentiu. 4. Você não pode olhar pra ninguém além de mim, It disse, Day assentiu novamente. 3. Não vá a lugar nenhum com ninguém sem que eu saiba, disse Day, e It assentiu. 2. Nunca se canse de mim, disse It. Day assentiu com a cabeça. 1. Ambos olharam para o céu, depois olharam um para o outro e falaram juntos, eu amo apenas você. E que contagem regressiva foi essa, né, meus amores? E aqui os dois se beijam enquanto fogos de artifício começam a explodir no céu. O próximo especial, meus amores, ele acontece no ano novo chinês, onde os pais do It querem levar ele e o Day para a casa da avó dos pais do It, onde a família do It comemora o ano novo chinês. Lembrando que a família do It tem descendência chinesa. Aqui o It não queria ir porque ele não sabe como que os parentes dele vão reagir ao saber que ele namora um homem. Fala para o Day se ele pode apresentar ele como apenas um amigo. O Day vira para o It com uma expressão fria e fala, você que sabe, e aí ele entra no carro. E o It acaba fazendo isso, ele apresenta o Day para os primos, as primas, os tios dele ali como um amigo. E aí a prima do It acha o Day muito bonito, ela fala que o Day pode dormir ali no quarto dela. O It fica puto da vida dele com muitos ciúmes e consegue fazer com que o Day durma no quarto com ele. Quando eles estão ali no quarto, o Day pressiona o It contra o corpo dele e os dois começam a se agarrar intensamente aqui. No entanto, eles são interrompidos quando o primo do It bate ali na porta e o Day começa a arrumar as roupas do It aí rapidamente, porque os dois se pegaram muito aqui, um amassou a roupa do outro, maravilhoso. E esse primo, ele acabou de chegar e ele é uma pessoa próxima do It e aqui ele quer abraçar o It, só que o Day não permite. O It começa a inventar uma desculpa ali, a desculpa dele acaba colando, o primo do It fala que vai abraçar ele mais tarde pra eles conversarem ali. O It fala para o Day por que o Day agiu dessa forma. O Day olha pra ele intensamente e fala, eu não gosto que ninguém te abrace. E aí a prima do It começa a flertar ainda mais com o Day. O It fica com muitos ciúmes, ele não tá conseguindo disfarçar. O Day vira para o It com um sorriso no rosto e fala pro It tomar cuidado ou ele vai deixar claro para todo mundo que os dois são mais que amigos. Aqui o primo do It começa a chegar próximo dele mais uma vez e o Day fica com muitos ciúmes também e ele começa a provocar o It aqui. Então enquanto o It tá se aproximando desse primo dele, o Day se aproxima da prima dele e o Day fala para o It que ele vai pegar uma bebida ali, que se ele continuar ali, ele vai quebrar a cara do primo do It. Quando anoitece, os dois deram um jeito ali e eles conseguiram dormir abraçados juntos. De manhã, meus amores, o It ainda quer ficar na cama com o Day ali e fala que ele ainda tá com sono
abraçando, ele abraça firme a cintura do Day. O Day fala pra eles levantarem ali, que senão vão desconfiar deles, que eles estão muito tempo no quarto sozinhos ali. E aí na próxima cena, gente, quando tá rolando um almoço ali, o Day sentou do lado da prima do It e o It tá sentado do lado do primo dele, né? E aí, meus amores, a prima do Day pergunta para o It se ele tem alguém, se ele pode dar o número dele pra ela. O Day olha para o It e responde que ele não tem ninguém. O It não consegue se controlar aqui, ele levanta batendo firme na mesa. O Day apenas sorri, toda a família dele direciona os olhos para o It, né, gente? Porque é que ele socou a mesa dessa forma. E aí toda a situação piora quando a família começa a chipar muito o Day com a prima do It, né? Fala que eles seriam um casal muito lindo e tal. E o It não aguenta mais, ele fala com uma voz alta e firme que isso jamais vai acontecer, que o Day é dele, que o Day é o namorado dele e acabou. E aí todo mundo começa a sorrir e o It percebe aqui que a família dele já sabia o que de verdade acontecia entre ele e o Day. Porque o pai do It já contou pra todo mundo, né, gente? Inclusive ele deixou claro que quem não aceitasse o It e o Day, ele cortaria contato. O Day ganhou completamente o sogro mesmo. E aí a prima do It fala que ele estava apenas provocando ele para o It assumir a verdade. It olha para o Day sorrindo e fala para o Day se ele sabia desse teatro, né? E o Day fala que ele não sabia de primeiro momento, mas quando ele desceu na cozinha para pegar um copo de água, ele acabou escutando os primos conversando ali e ele decidiu entrar na onda. Porque a gente sabe que o Day adora provocar o It, né, meus amores? E aí o It fica sem palavras aqui. E a avó do It abençoa o relacionamento deles, Brasil. E a família do It, meus amores, chipa muito Day e It, né? Tá tudo bem. O próximo especial, ele é o penúltimo e ele acontece no dia dos namorados. Então aqui a gente tem o primeiro dia dos namorados do Day e do It. E o It tá pretendendo fazer uma grande surpresa para o Day. E ele pede a ajuda do Nick. Nick simplesmente solta que o It não precisa fazer nada, que ele só precisa ficar na cama nua ali, que é o presente perfeito para o Day. Só que para fazer essa surpresa, o It está longe do Day. O Day procura o It, não consegue encontrar. Ele vai até o apartamento do Neil e acorda o Neil aqui, que fica puto da vida dele. O It foi pra casa dele e ele pede a mãe dele para ensinar ele a como fazer um bolo. O pai do It aparece e pergunta o que é que os dois estão fazendo. A mãe do It fala que tá ensinando o filho dela a fazer um bolo. E o pai do It sorri aqui e deixa claro para o It que ele é um desastre na cozinha. E ele fala que ele já tem um quarto no hospital reservado ali, porque quando o Day comer esse bolo, provavelmente ele vai ter diarreia. O It expulsa o pai dele da cozinha e o pai dele continua rindo aqui. E aí no final do dia, o Day liga para o It e fala que ele só vai voltar no dia seguinte. Fala que isso é bom, que ele tem tempo para preparar um bolo, mas ele acaba destruindo a cozinha do apartamento deles. Quando o Day chega e encontra a cozinha nesse estado, ele pergunta para o It o que é que aconteceu. O It começa a chorar aqui, abraçando o Day. Ele se desculpa com o Day e fala que ele só queria fazer uma surpresa para o Day, mas que ele não conseguiu fazer o bolo. O Day apenas sorri, acalma o It e fala para o It seguir ele para o quarto deles. O It fica relutante aqui, mas faz isso, meus amores, e quando o Day acende as luzes ali, o It encontra a surpresa de dia de namorados que o Day ficou preparando o dia inteiro para ele. O lençol da cama deles está coberto de rosas, há velas e balões românticos por todo o canto. O It até comenta que é brega pra cacete, mas é romântico. E aí o Day se aproxima do It e fala pro It não se preocupar com o bolo, que a sobremesa dele é o It. Ele fala que ele vai comer o It, né? O Day joga o It na cama e ele espalha chantilly no peito do It e depois lambe o It por completo. O It chupa perversamente o dedo do Day e eles fazem a arte de drama pelado diversas vezes, com o Day marcando o corpo do It por completo. O It goza na boca do Day e o Day goza no cu do It. Aqui o Day fala feliz dia dos namorados para o It, ambos falam eu te amo um para o outro, e eles fazem sexo cerca de 12 vezes, Brasil. Ou seja, meus amores, o It foi direto pro hospital fazer uma cirurgia para recuperar as pregas do cu, meus amores. Quanto ao Day, meus amores, sei nem o que aconteceu, né? O pênis deve estar morto aí, né? Deve ter sangue, mas nem sei o que eu tô falando, não, mas enfim, 12 vezes o Day macetando o It com toda a força ali, Brasil. Eu tô falando pra você, gente, é de cair o cu da bunda, né? O cu da bunda do It, tá vendo? O que foi isso, gente? Pelo amor de Deus. E aqui a gente entra no último especial do livro 1, e ele acontece durante aquele famoso festival tailandês que já apareceu diversas vezes em séries BL, que é o Songkran, né, Brasil? Onde os tailandeses vão pra rua jogar água no... O It quer comemorar em Bangkok, gente, mas o Day tem outros planos. Ele quer comemorar na província dele. E aqui os dois discutem mais uma vez e o Day fala para o It que ele faz o que ele quiser, que ele vai pra província sim. E o It não queria ir na província, gente, porque ele queria passar o festival com os amigos dele. Só que depois o guia
Day avisa para o It que vai todo mundo para a província e que o Day pretende levar o It para o túmulo dos pais dele. O It fala para o Gay que ele precisa ir, ele rapidamente vai até o Day, pede desculpas para o Day, fala que ele foi um idiota e o Day fala que sim. E o Day fala para ele que tá tudo bem, mas antes, meus amores, ele vai punir um pouco o It pelo que o It fez. E o It estava esperando a arte marapelado, né, gente? Só que o Day algema o It na cama e ele morde o corpo do It todo, meus amores, marcando bastante com seus dentes ali. O It fica tão excitado aqui que ele implora para o Day fuder ele, né, gente? E o Day se rende aqui e faz isso, e faz com muita força. Só que eles acabaram se empolgando demais e a punição do Day só terminou na manhã seguinte. E o It não tá conseguindo andar direito, meus amores, portanto o Day tem que apoiar ele aqui. Aqui vai todo mundo para o túmulo dos pais do Day, né, gente? A gente tem o Gear, o Nad, a gente tem o Gus, o Fo, a gente tem o Kan, o Bin. Aqui o It quer ficar muito próximo do Bin, porque ele é muito amigo do Bin. E o Day fala para o Bin não abraçar o It tanto assim, porque o Kan já tá olhando de um jeito diferente para os dois. E o Day fala com o Kan e o Kan responde com uma palavra, preocupado. Aqui a autora deixa claro pra gente que Kan e Day estão tentando viver na vida do outro. Aqui todo mundo fazem mérito junto. O Neil começa a provocar o It, chamando ele de Nora, e o Night apresenta o Gear aos seus pais. Focando no Day e no It, meus amores, eu vou ler essa cena pra vocês. Pai e mãe, esse ano eu trouxe as pessoas que eu amo, meus amigos e meus entes queridos, para homenagear vocês. Essas pessoas são muito importantes pra mim e elas sempre vão estar no meu coração. Disse Day, deixando o It completamente corado, mas feliz. Pai, mãe, meu nome é Itipon, sou o namorado do Day. Sou a Nora de vocês dois. Peço permissão para ficar com Day. Vou tentar fazer com que Day não se sinta cansado ou desconfortável comigo. Serei o menos egoísta possível. Eu amarei Day como vocês o amaram. Peço que ambos me apoiem e me deem algum encorajamento. Sentou-se e falou em seu coração antes de colocar os incêndios. Aqui o It se chamou de Nora sim, né, gente? Ele brigou com o Nick ali pelo que o Nick falou e ele próprio se chamou aqui. Vai entender a cabeça do It. E aqui a autora comenta pra gente que os pais do Day faleceram quando ele ainda estava na escola e que o Day cuidou do Night desde sempre. Na próxima cena, eles já estão ali na rua para o festival e o Day é o único dos semis ali que permite com que o seu Wookie use uma regata e um short. Claro que ele que escolheu a roupa do It. Quanto ao Nick, o Neil fez ele se vestir calças e camisa de manga comprida. E aí os Wookies começam a jogar água para todo canto ali, enquanto os semis estão ali bebendo. Umas garotas começam a se aproximar do Day e do Neil. E tanto o It quanto o Nick deixa claro que eles são seus maridos, né, gente? Que o Day é o marido do It, que o Neil é o marido do Nick. O It até senta no meio das pernas do Day e o Day apenas sorri aqui e os dois voltam a se divertir. Nossa, só que aí um grupo de homens começa a se aproximar do Nick e do Neil. O Day e o Neil ficam com muitos ciúmes aqui e por causa disso eles finalmente decidem entrar na brincadeira. E os Semis e os Wookies ficam se divertindo aí e jogando água no outro, né? Na próxima cena, o Day e o It vão tomar banho junto, que o Day vai punir o It pelo It ter permitido os homens ter se aproximado deles aí. E além disso, meus amores, ele também tá com muita tesão, tá? E os dois fodem no chuveiro aqui diversas vezes em diversas posições. Como? Não faço ideia, meus amores, mas é o que acontece. E o nosso último especial aqui termina da seguinte forma. Minha esposa é muito bonita, mesmo que eu seja tão bonito, o que é que eu vou fazer quando as pessoas começam a se aproximar de você? Eu sou preguiçoso para matar as pessoas, disse Day com uma expressão normal, abraçando a cintura de It. O rosto de It mudou de cor, embora ele já estivesse acostumado a tomar banho com Day. Ele vê o belo corpo nu de Day regularmente, mas It se sente tímido algumas vezes. Obrigado por me trazer aqui, obrigado por me levar para conhecer seus pais, obrigado por sempre ser paciente com minha estupidez. E seu rosto vermelho. Day sorriu levemente antes de beijar a testa de It. Não importa o que aconteça, eu sempre posso ser paciente com você. Feliz ano novo tailandês, disse Day em um tom sério. Feliz ano novo tailandês também, It respondeu com um sorriso. Os dois foram descer para comer com seus amigos. E a especial 6 chega ao fim, assim como o livro 1 de Day e de It, meus amores. É isso, Brasil. Essa é a história do livro 1 de Day e de It, meus amores. Só que a história do Day e do It não acabou ainda, porque como eu já disse diversas vezes, a gente tem o livro 2, o livro 3 e o livro 4. E bora então para o livro 2, meus amores. Vocês vão juntos comigo. Não se esqueçam, gente, que para o primeiro vídeo do livro 2 sair, esse vídeo aqui tem que bater a nossa meta dos vídeos de Love Syndrome, meus amores. Pelo menos 10 mil visualizações e 1000 likes, gente. É só pra eu saber que vocês estão interessados em eu continuar contando a história do Day e do It. Tem muita coisa pra gente conversar. Tem muito casal pra eu contar pra vocês, gente. Inclusive, meus amores, o próximo casal que eu vou contar pra vocês é a história do Gear e do Night e do
Fore e do Gus. E o primeiro vídeo vem em breve, provavelmente serão 2 vídeos para contar a história do Gear e do Knight e do Fore e do Gus. E eu pretendo pela primeira vez contar a história do casais simultaneamente, gente. Então provavelmente no vídeo do Gear e do Knight vocês vão ver eu falando muito de encontro ao mesmo tempo, porque eu não pretendo separar as histórias, gente. Eu pretendo contar toda a história do Gear e do Knight, do Fore e do Gus em 2 vídeos, beleza, meus amores? Espero que eu consiga, talvez precise do terceiro aí, não sei, ainda não comecei a gravar, já estou com o roteiro pronto e eu vou começar a gravar em breve, e em breve o vídeo vai sair aí pra vocês, gente. Então não se esqueça de deixar o seu like, comentar bastante, se inscreve no canal se você não tá inscrito, comenta aí pra mim o que, que você achou do livro 1 de Day e de It. E meus amores, eu vou parar um pouquinho o Day e o It aqui pra contar a história do Gear e do Knight, do Fore e do Gus pra vocês, e assim que a gente terminar de contar a história do Gear e do Knight, do Fore e do Gus pra vocês, se vocês quiserem, né, se o feedback for legal, eu conto o livro 2 do Day e do It pra vocês, e assim eu vou seguindo, gente. Eu vou contando as histórias com base no feedback de vocês. Então vocês vão ter um feedback bem legal e eu ver que vocês estão muito interessados. Eu vou fazer o meu melhor para contar o máximo de história desse universo possível, que são diversas histórias, né, gente? A gente tem o Nan e o Mac, a gente tem o Khan e o Bin e muitos outros casais, beleza? Então comenta aí pra mim se vocês querem, maravilha? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal. Esse tipo de vídeo dá um trabalho astronômico para fazer, são vários dias investidos. Então valorize o trabalho do Kennedy, deixando o seu like, compartilhando, comentando bastante, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, que me ajuda pra caramba, beleza? Se você é novo no canal e gostou do que viu no Capel dos Conteúdos, não esqueça de se inscrever. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo, não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para começar de um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love, inclusive saber quando que vai sair aí o primeiro vídeo contando a história do Gear e do Knight, do Fore e do Gus. Se puder, considere se tornar membro do canal e obter vários benefícios aí. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores, um beijão, bye bye.